Opa, olha aqui, estão me avisando que o Wilson tem uma notícia urgente. Então depois a gente volta a falar das declarações do Lula. Wilson, conte tudo. Tudo bem, Greg? Como é que você tá? É um engraçado que é o seguinte aqui, né? Parafraseando a concorrência, a gente que fala, publica ao mesmo tempo, né? Aqui a coisa é literalmente em tempo real. Então, se o Joelton puder puxar, eu acabei de publicar nesse instante uma notícia que é a seguinte: a senadora Soraya Tronic apresentou uma liminar no Supremo Tribunal Federal para tirar a CPI dos atos antidemocráticos do papel, tá? Ela já tem 38 assinaturas. Eu acabei de subir agora no site. Então, ela apresentou um pedido ao Supremo nos mesmos moldes que aconteceu no ano retrasado com a CPI da Covid, tá? Ela tem 38 assinaturas colhidas no início do ano. Essa era uma possibilidade que já se ventilava ao longo da semana, mas ela acabou de mandar o documento para a gente, eu acabei de receber aqui da própria senadora, então estou lendo aqui a peça e vou atualizando vocês durante o papo antagonista. Então, notícia urgente, fresquinha, em primeira mão, exclusiva. Soraya Tronic foi ao Supremo, apresentou um pedido de liminar para que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, instale a CPI dos atos antidemocráticos. Na peça, ela argumenta que houve omissão do Rodrigo Pacheco em relação ao pedido de CPI. Afinal de contas, as assinaturas já estão na mesa do Rodrigo Pacheco e ele até agora não leu o requerimento em plenário. É isso, Graeb. Comentário rapidinho sobre esse assunto, vai. É o seguinte, a decisão do Supremo, na ocasião da CPI da pandemia, CPI da Covid, foi que instalação de CPI é um direito da minoria, um direito da minoria no Congresso. E esse direito precisa ser respeitado cada vez que o número necessário de assinaturas é reunido. Então isso ficou estabelecido pelo Supremo Tribunal no ano passado, retrasado, né? Deveria ter sido automática, de fato, concordo com a senadora Soraya, deveria ter sido automática a instauração da CPI, uma vez que os requisitos formais foram cumpridos. Daí fica sempre esse jogo e o Congresso depois reclama que o STF se mete nas suas atribuições. Mas até com assuntos que foram pacificados já, eles não se mexem. Vai fazer o quê? Chega a minoria e vai para o Supremo mesmo. Então é isso, né? É uma judicialização, né? E fica isso. Fala, Duda. Acaba acontecendo uma judicialização da política e concordo com você que é necessária. A Soraya já tinha reunido as assinaturas, acho que no ano passado, né? Mas aí precisava que a nova legislatura tomasse posse, que aconteceu já no primeiro comecinho do mês, para ela, de novo, passar a lista e pegar a assinatura necessária, e aí a gente já tem 15 dias aí de 2 semanas que a coisa está parada. Então, fez certo aí ela de ir atrás do STF. Fez certíssimo, tô de acordo. Vamos voltar ao Lula? Posso só fazer um acrescento rapidinho? Só para fazer um adendo aqui no claro. Voto dos relatores, né? Concordo com os relatores, concordo com o relator Carlos Graeb, concordo com o revisor Duda Teixeira, e tem um detalhe que eu só faço uma modulação no voto, utilizando um termo bem do STF, que é o seguinte: há uma discussão no próprio Senado que vai ser levado para a mesa diretora do Senado, se essas assinaturas elas são válidas para a atual legislatura. Por quê? Porque ela acolheu essas assinaturas no início de janeiro. Janeiro ainda era a legislatura anterior, então virou a legislatura, então existe uma discussão interna sobre a validade ou não dessas assinaturas. Senão, a senadora teria que reapresentar o pedido e colher novamente as assinaturas. Mas, só que tem um detalhe: como são 38 assinaturas e tem só 5 do PT, o presidente Lula pediu para que os senadores do PT retirassem essas assinaturas, então ela teria pelo menos 33 já garantidas. Então, mesmo que haja necessidade de uma de uma nova coleta de assinaturas, a senadora Soraya tem aí uma margem suficiente para que a CPI, de fato, seja instalada.
Wilson, aí acho que só cabe uma observação. Então, por que, né, a gente pode especular por que o Lula pediu para os senadores tirarem as assinaturas? Eu estou especulando, imagino eu, é porque o Lula tem medo que uma investigação acabe chegando em pessoas que já estavam no governo e mostre aí que elas acabaram se omitindo. Imagino eu. Não discordo, muito pelo contrário, porque o fato é que é o seguinte, CPI a gente sabe como começa e não sabe como termina, não é? E imagina, vamos aqui, lógico, eu gosto de trabalhar com fatos, mas a própria CPI da Covid teve um episódio que eu acho que é um episódio simbólico, que foi o caso do Luiz Miranda. Ele começou atirando aquela coisa toda, né, falando de prevaricação em relação ao Jair Bolsonaro, mas aí quando teve aquele encontro do Dominguete, aquele depoimento fatídico do Dominguete, que é aquele, se não me engano, cabo da polícia de Minas Gerais, né, em que ele teria supostamente pedido uma propina pela vacina. Na primeira parte do depoimento, o Dominguete falou, não, mas quem me pediu propina também foi o Luiz Miranda. Então, assim, você tem dessas coisas, sabe? Você sabe como é aquela coisa, como é que ela começa, mas não sabe necessariamente como ela termina. Então, é um risco que o governo Lula não precisa correr, na visão do próprio PT. E tem uma outra coisa, né? Mesmo que não se chegue a uma complicação. Essa é a pior hipótese e é muito provável que alguma coisa desse tipo aconteça. Né? Sempre que tem uma CPI, aparecem as histórias que, enfim. No mínimo, a CPI vai monopolizar uma boa parte do noticiário. Então fica mais difícil para o governo emplacar as notícias que são do seu interesse. Vai ter um contraponto permanente de um noticiário que tende, né, ou que tem um risco grande de ser desfavorável. Então, assim, para usar o chavão, né, dos nossos tempos, o governo meio que perde o controle da narrativa, né? Então fica aí sujeito aos falatórios de quem estiver lá na CPI, né? Ou, na hipótese pior, a fatos que compliquem de fato a administração Lula, né? E só para fechar, Grebe, só uma informaçãozinha rápida, porque, de novo, né, estou aqui no ar comentando e já lendo o documento aqui. O processo vai ter como relator o ministro Gilmar Mendes, tá? Só para a gente fechar aqui. Muito bem. Quer dizer, na situação anterior, a relatoria foi do ministro Luiz Barroso, né? Aquela que mandou instaurar a CPI da pandemia.